Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Proc VTube. E na nossa aula de hoje nós vamos novamente trabalhar com gráfico com seleção dinâmica, como nós fizemos na nossa última aula, na qual nós criamos um gráfico que mudava a quantidade de períodos de acordo com uma inserção de dados ou com uma alteração de filtros. E aqui eu criei, para fazer este gráfico, eu criei aqui logo abaixo uma tabela com um top, produtos mais vendidos para cada loja e forma de pagamento. Então aqui nós temos várias formas de pagamento, duas formas de pagamento na verdade, aqui onde esses números alteram e o gráfico altera automaticamente, até aí sem novidade. Tudo isso nós utilizamos como fonte esta tabela que nós estamos utilizando no VBA for All. E eu acrescentei aqui duas colunas complementares para fazer este relatório. Caso você queira saber como eu fiz este ranking aqui, você pode fazer comentário no nosso vídeo. Hoje eu não vou mostrar como eu montei esse ranking, ou assistir a duas aulas que nós temos sobre como montar um ranking ordenado. Muito bem. Na última aula, então, para que o gráfico se tornasse dinâmico, nós utilizamos a fórmula desloc. Hoje também nós vamos utilizar esta fórmula, só que desta vez para alterar a quantidade de linhas que aparece dentro do gráfico aqui, e não a quantidade de períodos, como nós vimos na última aula. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos seguir alguns passos que nós já fizemos na outra aula, porém, aqui eu vou primeiramente criar uma coluna auxiliar aqui, para que vocês vão entender um pouquinho mais para frente, mas para que nós possamos considerar aqui somente as linhas que tenham valores acima de zero. Porque o motivo pelo qual nós vamos criar vamos utilizar esta função é justamente porque aqui nós temos alguns valores que estão como zero. A bijuteria, por exemplo, não teve vendas, e eu não quero que mostre, ele está sem vendas em nenhuma coluna desta linha aqui. Então, eu vou criar aqui uma coluna auxiliar para identificar justamente quais são essas linhas que não possuem nenhum valor acima de zero, que não teve nenhuma venda, e eu não quero mostrar isso no meu gráfico. Então, vou digitar aqui auxiliar, apenas para que nós utilizemos como exemplo. A primeira coisa que eu faria aqui, vou digitar igual, vou abrir parênteses e vou selecionar tudo isso aqui, e vou colocar aqui, maior do que zero, e vou fechar parênteses. O que vai acontecer? Se eu selecionar aqui, e pressionar F9, observem, que para cada linha ele está me informando se o número que está aqui, ele é maior do que zero. Vou pressionar o Ctrl Z, porém eu não consigo utilizar esta fórmula aqui sozinha. O que eu farei? Eu quero fazer com que onde está escrito a palavra verdadeiro, ela se torne um número, o número 1. E onde eu tenho a palavra falso, que no caso aqui não tenho nenhum, mas aqui embaixo onde eu tenho 0, ele vai aparecer como falso, eu quero que apareça o número 0. Então eu vou pressionar aqui duas vezes o sinal de menos, para que agora, então, ele entenda que aonde era verdadeiro ele virou 1. E se houvesse alguma palavra falso, ele se tornaria 0. Vou pressionar aqui Ctrl Z. E tudo isso aqui, eu vou inserir a fórmula máximo. Poderia ser soma, porque o meu intuito é somente identificar qual dessas linhas ele terá somente 0. Então, onde a linha inteira for 0, ele terá esse resultado. Porém, se eu somente pressionar Enter, ele vai dar este erro aqui. Ele vai ficar essa palavra valor. Por quê? Esta fórmula que eu estou utilizando, ela tem que ser utilizada como fórmula matricial. E como que esta fórmula se torna uma fórmula matricial? Ao selecionar aqui, eu vou pressionar Ctrl, Shift e Enter. Agora sim, ela se tornou uma fórmula matricial e trouxe o número máximo de todos aqueles números 1s, ela trouxe o número máximo que é 1. E ao arrastar esta fórmula, observem aqui, somente onde eu tenho todos os valores iguais a 0, ele trouxe 0. Onde eu tenho aqui apenas dois valores 0, ele trouxe 1, porque o número máximo aqui, ele trouxe verdadeiro aqui 4 vezes, o número máximo
é 1. Então eu vou trazer esta linha aqui, esta série de dados no gráfico, porque eu tenho valores acima de 0 em algum momento, em algum período. O próximo passo é nós criarmos a fórmula desloc, que nós vimos na última aula. Então eu vou selecionar uma célula qualquer aqui para digitar esta fórmula e depois nós vamos inserir esta fórmula dentro do gráfico. Então vou digitar aqui igual desloc. A minha referência, então a referência do meu gráfico é justamente esta tabela inteira aqui, ó. Então eu tenho 7 colunas e aqui eu tenho 6 linhas, né, contando com a legenda. Então eu tenho que deixar, montar uma fórmula que me dê como resultado esta tabela. A fórmula desloc tem essa função. Então vou selecionar aqui a minha referência inicial para a minha fórmula e vou pressionar F4. E ao pressionar ponto e vírgula, eu tenho que informar quantas linhas eu vou deslocar. Então, o número de linhas e o número de colunas que eu desloco, ele vai me mostrar qual será a minha referência inicial. Como a minha referência inicial é essa mesma, então eu não vou deslocar nenhuma linha, ponto e vírgula, e nenhuma coluna, porque eu quero que a minha resposta da fórmula comece exatamente nesta célula. Ao pressionar ponto e vírgula novamente, a minha altura, aí sim, eu quero que seja até onde eu tenha o número 1 aqui, ó. Então, até onde eu tenha valores diferentes de 0 nessa coluna, é a altura que eu quero para pegar a minha seleção aqui. Então, eu vou utilizar a fórmula Cont+C. E ao pressionar Tab aqui, ele vai abrir parênteses. E eu vou selecionar aqui, ó, desde a primeira linha até a última. E vou pressionar F4 para travar a minha referência. Qual será o meu critério? Entre aspas, eu tenho que falar que ele só vai contar os valores diferentes de 0. Esse sinal menor e maior significa diferente. Fechando aspas e fechando parênteses, ele vai contar para mim. Aqui tem que aparecer como resultado o número 5. Se eu selecionar aqui e pressionar F9, está trazendo 5. Ctrl Z. E ponto e vírgula novamente. Qual será a minha largura? A minha largura é fixa. Eu sempre terei a mesma quantidade de períodos aqui, porque eu quero que no meu gráfico tenha 6 meses aqui, ó, de períodos. Então, eu tenho que colocar o número 6 mais esse 1. Então, 7 aqui por conta desses rótulos aqui, dessa legenda que nós vamos acrescentar. Ao fechar parênteses, basta. Então, ó, vou selecionar aqui, ó, e pressionar F9, ele retorna uma tabela como resposta. Ó. Vou até aumentar aqui, ó, para nós vermos. Ó. Esse ponto e vírgula é o delimitador do que para ele mudar de linha. Então, aqui é toda a minha tabela que ele está trazendo como resposta. E o que nós vamos fazer com isso? Vou pressionar Ctrl Z. Nós vamos copiar esta fórmula, pressionar ESC aqui, que eu não preciso inseri-la aqui, e nós vamos incluí-la aqui, ó, no nosso gerenciador de nomes, como um intervalo nomeado. Então, vou clicar aqui em novo, vou colocar aqui, por exemplo, um nome qualquer, vou colocar como top vendas, e aqui basta colar. Eu também vou inserir aqui, ó, no escopo de relatório, que é somente dentro dessa página aqui do Excel que ele irá funcionar. Ao pressionar OK, ele vai criar aqui para mim, ó, top vendas, um intervalo que tem uma fórmula dentro dele. Vou fechar aqui. E eu virei no meu gráfico. Agora para inserir o resultado, para inserir este intervalo nomeado. Onde que eu farei isso? Ao clicar aqui, ó, selecionar dados. E aqui, lembra que na última aula, quem assistiu à última aula, nós inserimos em cada uma das séries de dados que existiam, que no caso eram 2. Hoje nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque justamente é o número de séries do gráfico que irá alterar. Portanto, nós vamos inserir aqui, ó. Então, onde o gráfico está referenciando esta parte aqui, eu vou substituir por top underline vendas. Por que eu mantive esse relatório exclamação? Dentro do gráfico, eu só posso utilizar desta forma. Tenho que informar aqui, ó, o nome da página, o nome desta aba aqui, ó, que nós estamos vendo aqui embaixo. Então, eu deixo ele aqui com o nome Top Vendas. Ao pressionar, ó, o botão OK, olha o que vai acontecer.
Ele selecionou somente aonde eu tenho aqui, ó, os números uns aqui, ó, e selecionou a tabela inteira. Muito bem, é isso que eu quero. Porém, nós vamos ter um problema aqui. Por quê? Ó, vou clicar fora. Ele já me mostrou aqui somente os 4 produtos mais vendidos para esta loja. Só que agora, ó, eu vou mudar esta seleção aqui, ó, para a vista. Ó, mudei para a vista. Apareceram 4 aqui. Porém, se eu olhar na minha tabela, eu tenho informação para todos. Ele devia aparecer para 5 linhas novamente, se ele não me trouxe 5 linhas. Por quê? Bom, se eu voltar aqui ó, em selecionar dados, o Excel ó, ele tirou aquela referência que eu tinha colocado. Como que nós vamos resolver esse problema? Nós vamos resolver com o auxílio de uma macro. Isso mesmo. Hoje nós vamos ensinar também a trabalhar com macro, assim como no VBA for All. Porém, é uma macro bem simples, eu prometo. Então vou pressionar aqui Alt F11. E aqui, ó, vou até maximizar um pouquinho, depois a gente diminui. Ó, vem aqui em módulos, módulo 1, dou um duplo clique. Então, aqui eu vou criar uma macro nova. Então vou digitar aqui, ó, sub, alterar, gráfico. Pressiono Enter, Tab, e aqui eu vou programar aqui dentro. O primeiro passo eu vou minimizar um pouco aqui, o primeiro passo nosso será declarar uma variável que eu vou chamar de gráfico. Esse nome eu que invento ele. E eu falo qual que é o tipo dessa variável. O tipo dessa variável será um chart, que é gráfico, object. Então é um objeto que é um gráfico. Na verdade, esse chart object é onde eu colocarei o meu gráfico. E logo em seguida eu tenho que informar qual gráfico da minha planilha que é esta variável. Eu vou atribuir um valor para ela. Então eu vou selecionar aqui o gráfico ó, e observar aqui em cima. Olha o nome dele aqui. Ó. Então eu vou selecionar aqui, ó, copiar o nome do meu gráfico. Vou pressionar Alt F11 novamente. E aqui agora eu posso atribuir um valor para ele. Gráfico. Este meu gráfico, ele fica dentro da onde? Ele fica dentro aqui, ó, desta planilha relatório. Eu tenho duas formas de fazer isso. Eu vou mostrar uma mais simples, ó, que é aqui, ó, na minha planilha 5, ó, planilha 5. Então vou digitar aqui, ó, planilha 5. Ponto. Aí, ó, eu vou colocar aqui, ó, chart objects. O que que acontece? São todos dentro do VBA, eu tenho que mostrar primeiro qual que é a coleção de objetos que ele vai me mostrar todos os gráficos que eu tenho dentro da minha página, dentro dessa planilha 5. E entre parênteses eu posso informar especificamente um. É assim que eu atribuo. Então eu vou especificar que é o gráfico 1. E fechar parênteses. Automaticamente o Excel associou a esta palavra aqui este gráfico. Tudo que eu digitar a partir de agora, quando eu digitar aqui, ó, gráfico, ponto, ó, eu já estou falando deste gráfico aqui de baixo. Então, o que que nós vamos fazer? Eu tenho que, dentro do meu gráfico, eu tenho que chamar a propriedade chart. Então, por quê? Chart object é apenas um container onde eu vou colocar o meu gráfico em cima. E quando eu digito aqui chart, aí sim eu estou me referindo a este gráfico aqui que está em cima deste chart object. Ao digitar ponto novamente, agora sim eu posso utilizar a propriedade setSourceData, que é exatamente aquela propriedade que nós vimos lá quando nós clicamos com o botão direito no gráfico, onde nós colocamos lá qual que seria a nossa fonte. E aqui ó, ele já me pede ó, qual que é a nossa fonte. A nossa fonte será o meu objeto range, que é um intervalo de células dentro do VBA, ele se refere a um intervalo de células, e eu vou abrir aspas aqui e informar qual que é esse intervalo de células. Lembra que nós tínhamos colocado que era relatório, que é o nome da minha abinha, exclamação, e eu coloquei como top vendas, que é o meu intervalo nomeado. E vou fechar aspas aqui e fechar parênteses. Muito bem, esse ponto já está resolvido. Ao digitar vírgula aqui, ó, onde será, como será plotado, ou seja,
Quais serão as minhas séries de dados? Serão em linha, serão as linhas da minha tabela. Então, eu vou tentar até descer aqui, ó. Então, as minhas séries de dados serão as linhas ou serão as colunas? No caso aqui, ó, serão as minhas linhas, ó. A linha da tabela é a minha série de dados, que são essas linhas que eu estou vendo aqui. Então, vou voltar lá onde nós estávamos digitando. E aqui, ó, eu vou digitar xl rows e pressionar Enter. E logo em seguida, basta agora eu limpar da memória esta variável, para que não fique ocupando espaço na memória. Apenas digito aqui esta palavra para descarregar da memória este valor aqui que estava atribuído, este objeto. Esta é uma boa prática da programação. Muito bem, o próximo passo agora, eu vou pegar esta macro que eu criei e eu vou associar agora a este botão aqui de cima, ó, esses dois botões. Ó. Vou clicar com o botão direito, atribuir macro, selecionar aqui, ó, alterar gráfico, e aqui eu faço a mesma coisa. Ó. Alterar gráfico e ok. Muito bem, aqui está pronto. Vou salvar aqui a minha planilha. E agora, na hora que eu alterar para a prazo, ele vai continuar aqui com 4, porque já tinha mesmo 4 linhas. Quando eu voltar aqui para a vista, ó, aumentou para 5 linhas. E isso vai acontecer com qualquer loja que eu selecionar. Gostaram da nossa aula de hoje? Curtam a nossa página no Facebook, se inscrevam no nosso canal e até a próxima!